Hermenêutica bíblica, uma visão geral da crítica textual. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre hermenêutica bíblica e hoje nós vamos começar a entrar em algumas questões mais técnicas do estudo da Bíblia e nada melhor do que a gente começar do começo. E a gente precisa começar com uma visão geral da crítica textual. O tema da crítica textual é muito amplo, é muito profundo, é muito interessante. E eu não tenho planos de avançar e fazer coisas profundas nessa área aqui no canal, em função de várias questões. Mas é de bom tom a gente conversar a respeito disso aqui, porque, no fim das contas, a hermenêutica bíblica é o estudo da Bíblia e não tem estudo da Bíblia sem Bíblia, e não tem Bíblia sem texto bíblico, e não tem texto bíblico sem crítica textual. Então, eu vou apresentar para vocês hoje, de forma muito breve, 3 livros a respeito desse assunto. Tudo bem? Esses 3 livros são publicados pela Sociedade Bíblica do Brasil. O primeiro deles é O Texto do Antigo Testamento, do Alexander Achilles Fisher. O outro é O Texto do Novo Testamento, do Kurt e da Barbara Alland. E o último é A Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, do Wilson Paroski. Tudo bem? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 3 livros hoje. E eu peço desculpa para vocês por não preparar assim, um PowerPoint para mostrar para vocês os manuscritos gregos e hebraicos e aramaicos e fazer uma apresentação assim um pouco mais bem feita nesses aspectos. Tá? Essas coisas tomam tempo e aí começa a atravancar a produção do meu conteúdo, entende? Não é que eu não queira apresentar uma coisa mais bem feita para vocês, mas em função de eu estar a fim de produzir o máximo de conteúdo possível aqui na nossa série sobre hermenêutica bíblica, se eu for ter que gastar horas da minha vida preparando uma apresentação para depois vir aqui gravar e depois editar e depois não sei o que, dificulta um pouco as coisas, tá? Mas existem ótimos conteúdos na internet a respeito desse assunto, documentários a respeito da história da Bíblia, da crítica textual, de forma mais bem feita do que eu faço aqui em termos de forma, e o que mais me preocupa aqui é o conteúdo, tudo bem? E também, obviamente, né, o meu canal é voltado para pessoas que, de alguma maneira, têm algum tipo de afinidade com a minha personalidade na forma de entender e explicar as coisas. Então, esse é o público que eu busco, né? O público que quer aprender comigo o conteúdo, independentemente tanto da forma, tudo bem? Mas eu estou colocando isso aqui agora porque seria legal sim fazer um conteúdo especialmente em relação a esse assunto aqui, mas é tudo muito complicado assim, porque gasta muito tempo e etc e tal, tá bom? Então, vamos lá fazer uma visão geral aqui a respeito dos nossos conteúdos. Então, o primeiro, texto do Antigo Testamento, tá? Do Alexander. Como que eu vou proceder com vocês aqui? Eu vou dar uma lida no índice desse livro para vocês terem um pouco de noção de quais são os temas abordados no estudo da crítica textual. Tudo bem? Só uma olhadinha assim no índice já dá para vocês terem noção de quais são os assuntos, né, que estão incluídos dentro desse universo da crítica textual. Então, o índice desse livro aqui, ele começa com uma seção sobre a Bíblia hebraica. E aí ele fala da língua, da escrita, do material da escrita, do hebraico bíblico, a escrita, o material da escrita, o rolo e o códice, os instrumentos para escrever e a tinta e as referências em relação aqui ao assunto. Então, veja, quando a gente fala de crítica textual, a gente fala de uma coisa bem concreta.
A gente fala de papel ou couro, a gente fala de códice, a gente fala do rolo, a gente fala de tinta, a gente fala de caneta, ou seja lá o que for que eles usavam lá para escrever naqueles rolos, e do que eles eram feitos, e como que era, e como que não era, entendeu? Então, é uma ciência que flerta com questões históricas e arqueológicas e de procedimento de escrita e transmissão de texto, que é um universo muito legal, assim, muito interessante, se você for parar para pensar, ok? Aí, o segundo capítulo desse livro vai falar do texto massorético. Ele vai começar fazendo uma introdução sobre o texto consonantal, que é o texto onde não tem vogal, tá? Só para vocês saberem, para quem não sabe, o hebraico bíblico, ele não tem vogal, tá? Ele é um texto só de consonante. Só que as vogais estavam implícitas, etc. e tal, em alguns momentos criavam um pouco de confusão, e os massoretas foram que criaram um sistema de vocalização do texto consonantal para que não se perdesse, né, a vocalização, e para tentar também dirimir dúvidas e questões que são naturais de um texto consonantal, entendeu? Isso é bem interessante, né? Por exemplo, vamos dizer que em português assim nós tivéssemos uma palavra assim, tipo FC. Então seria faca, seria fica, seria foca, entende? Então, tipo, chega uma hora que o texto consonantal ele gera um monte de problemas assim nessa direção. E os massoretas, então, eles criaram um sistema de vocalização para o texto consonantal para, de alguma maneira, tentar preservar o sentido do texto, etc, etc, etc. Aí o capítulo continua falando de transmissão e correção do texto, a vocalização massorética, a divisão do texto e o sistema de acentuação, a massorá menor e a massorá maior, manuscritos hebraicos da Idade Média, edições impressas, edições críticas e referências. Então aqui ele vai trabalhar todo um universo de texto massorético, etc, etc, etc. Inclusive, você pode comprar esse livro para dar uma estudada por você mesmo, inclusive fazer pesquisa a respeito desses termos aqui, tá? O que é o texto consonantal, o que é o texto massorético, o que é a massorá menor ou maior, ou enfim, etc e tal, ok? Depois o terceiro capítulo é sobre os rolos de Qumran, tá? Então, lá nos manuscritos do Mar Morto foram descobertos lá em Israel. São algumas das descobertas mais significativas assim do universo do estudo da Bíblia, que inclusive corroborou um monte de coisa assim, no universo dos estudos bíblicos. E aí você tem algumas comparações também, né, do texto massorético com os textos encontrados em Qumran. Eles são bem parecidos, mas não são 100% idênticos, inclusive já remonta à necessidade de fazer crítica textual e etc. Aí os subtópicos desse capítulo dizem assim: a discussão em torno do antigo povoamento de Qumran, os manuscritos bíblicos do Mar Morto, alguns rolos de livros bíblicos, rápido exame do período antigo da história do texto, classificação dos antigos manuscritos, edições críticas ou eruditas. Então a descoberta dos manuscritos do Mar Morto revitalizou assim, os estudos bíblicos em inúmeros aspectos, e né, tem um monte de gente aí que dedica a vida a estudar os manuscritos de Qumran. Quarto capítulo, o texto samaritano. Aí os subtópicos: um pouco da história dos samaritanos, o Pentateuco samaritano, os textos pré-samaritanos e edições críticas. Então você tem também uma preservação do texto do Antigo Testamento por parte dos samaritanos, que também tem as suas peculiaridades, tá? O que é bem interessante. Então você tem pelo menos aqui já 3 famílias ou 3 tradições diferentes do texto do Antigo Testamento. O texto massorético, o texto de Qumran e o texto dos samaritanos, ok? Beleza. Aí, a próxima seção do livro, que ele chama de seção B, coloca lá a partir do 5º capítulo as traduções antigas do Antigo Testamento. Então, a primeira delas é a Septuaginta,
Então tem trocentas questões a respeito da Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, tá? Então tem toda uma lenda do surgimento dessa tradução. Se fala aqui da história mais antiga do texto da Septuaginta, recensões judaicas, a Exaplá de Orígenes, inclusive vamos falar um pouquinho de Orígenes também mais para frente. O texto antioqueno, os grandes códices, a Septuaginta e o texto hebraico, edições críticas ou eruditas. E também vai se falar aqui de Targums aramaicos, tradução siríaca, Vulgata latina, fragmentos da latina antiga e demais traduções. Tá? Então, antes da gente ter as edições modernas da Bíblia, também tem as versões antigas e tal. Para essas versões aqui, para o grego, para o siríaco, para o latim, etc, etc, etc. Muito legal, muito interessante. Aí ele entra numa seção C, que é a crítica textual propriamente dita, tá? Onde vai se falar do objetivo e da tarefa da crítica textual, das corrupções textuais, alterações do texto e variantes, métodos da crítica textual e fotos ilustrativas e tal, um pouco dessas coisas, para dar um pouco assim de contexto, né, para as pessoas entenderem aí um pouco dessas questões. Inclusive posso mostrar, já que eu não preparei PowerPoint, nada do tipo, posso mostrar um pouco algumas dessas imagens aqui, fotos para vocês, tá? Isso aqui tem toda uma história, assim, é tudo bastante interessante, tá? Então vocês veem aí fotos de pedra e trocentos documentos assim dessa história do texto bíblico, né? E eu não vou passar uma por uma aqui, senão a gente não vai terminar hoje esse vídeo, né? E é bem interessante, aí você começa a ver as versões dos textos e como que era a grafia, isso e aquilo, papiro, não sei o que lá, aqui as cavernas lá de Qumran, e não sei o que, e fragmentos do texto, isso e aquilo, e trocentas coisas assim, muito curiosas, muito legais, muito interessantes assim, de você entender que a história da Bíblia é a história, você tem aqui inclusive coisas gregas também e tal, muito interessante assim, tá? Uma versão siríaca, né? E tal. E assim, isso aqui é uma história gigante mesmo, assim, né? Tem inclusive versão árabe e tal, não sei o que, muito legal, assim. Então a gente está falando de um estudo legal, interessante, profundo. Eu vou ler um pouquinho de coisas aqui para vocês, tá? Então só para vocês se situarem assim um pouco de uma forma meio que geral. Objetivo e a tarefa da crítica textual. A crítica textual é a porta de entrada da exegese, sendo que não existe outra porta, lateral ou nos fundos. Muito raramente se leva em conta o fato de que nem a igreja, nem o mundo acadêmico dispõe do que seria, entre aspas, o texto bíblico, pois tudo o que temos são cópias que chegaram até nós ao longo da história da transmissão do texto. Isso significa que o texto não é apenas a base da interpretação ou da exegese bíblica. Ele é o próprio objeto de pesquisa, aliás, ele próprio é objeto de pesquisa histórica. Não faz nenhum sentido explicar ou fazer exegese de um erro de cópia. Por isso, a igreja e o mundo acadêmico têm o dever de disponibilizar e responsabilizar-se por um texto bíblico confiável, do qual foram eliminados erros decorrentes do processo de transmissão e cópia. A crítica textual se dedica a essa tarefa, lançando assim o fundamento para todo o trabalho de interpretação que virá a seguir. Então, o que acontece? Quando a gente começa a entender isso aqui e colocar as coisas desta forma, muitas pessoas dentro da igreja se sentem um pouco incomodadas. E a ciência da crítica textual não é feita para incomodar as pessoas que têm a Bíblia, leem a Bíblia e acreditam na Bíblia como palavra de Deus ou coisas do tipo, tá?
Mas você percebe que a gente já começa a falar aqui de erro de cópia, erro de transmissão, e que a tarefa da igreja e dos acadêmicos cristãos ofereceu uma Bíblia, tipo assim, limpa desses erros, desse processo gigantesco de transmissão e cópia do texto, ok? E, em geral, a maior parte dos cristãos não é muito familiarizada com essas discussões, e às vezes se sente um pouco insegura em relação à crítica textual por causa desta forma de colocar as coisas, tá? Mas aí eu vou ler um pouco mais de coisas para vocês entenderem. Ele diz assim, ó, a discussão em torno do objeto da crítica textual é determinada por dois conceitos, o texto original e o texto final. Okay? Então a crítica textual ela trabalha com um processo de partir do texto original escrito lá por Moisés, ou por Abacuque, ou por Amós, ou por Paulo, ou por Mateus, ou por João e etc e tal, que seria o texto original e depois o texto final. Tudo bem? Mas como que funciona isso? Aí ele continua dizendo o seguinte: no caso de uma transmissão manuscrita, a criação de erros de cópia e a introdução de certas modificações ao longo do tempo não se constituem em exceção, pois são a regra. Com isso se estabelece uma distinção entre a escrita original e a cópia, ou seja, entre o texto original e formas textuais posteriores. À luz desse pano de fundo, podemos dar uma definição provisória de texto original. Um texto finalizado ou concluído que é publicado e, com isso, ingressa no âmbito da transmissão textual. A partir daquele momento, qualquer modificação não será feita mais pelo próprio autor. Todas as modificações ou suplementações que porventura vierem a ser feitas serão da responsabilidade dos copistas ou das instituições encarregadas da transmissão do texto. Então, só para você entender, tá? Quando você escreve um texto, pega aqui uma folha de papel e escreve um texto. Errar não é a exceção. Errar é a regra, ok? Por exemplo, imagine um livro bíblico, sei lá, do tamanho do livro de Ezequiel. Então, o livro de Ezequiel aqui na minha Bíblia, ele tem 40 capítulos e ele tem algumas dezenas de páginas. 40 não, ele tem quantos capítulos? 48 capítulos e ele tem dezenas de páginas, ok? Então, você tem lá, sei lá quantas páginas são, 50 páginas, algo do tipo, e você vai escrever do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 48, verso 35. Muito provavelmente, quando Ezequiel escreve o livro, ele não escreve imediatamente em um único fôlego do verso 1 até o verso final, sem absolutamente nenhum erro, de forma absolutamente perfeita. Não é assim que os textos são escritos. O normal é que num texto de 50 páginas, você cometa muitos erros antes de você fazer uma versão final. É como a ideia do rascunho versus o trabalho finalizado. Até porque também, muitas vezes, se você lê um livro como o livro de Ezequiel e vários outros da Bíblia, esse livro, ele contém um monte de afirmações, um monte de informações a respeito de um monte de coisa que acontece em momentos diferentes. Então, num determinado ano ele tem uma visão. Aí 10 anos depois acontece um tumulto político, econômico, religioso. Aí 10 anos depois a Babilônia invade, aí não sei o que, ele vai para o cativeiro. Daí ele tá lá no rio, não sei aonde, e ele tem uma outra visão. Aí ele vem para cá e ele recebe uma revelação divina, um oráculo divino.
Aí ele vai falar com o povo e ele diz, ó, eu fui lá e falei com o povo isso e aquilo. Aí ele recebe a visão do templo, aí ele recebe a visão do rio da água da vida, não sei o quê, e a visão do vale dos ossos secos. Essas coisas, elas não acontecem e não são registradas em um único momento onde a pessoa entra, senta, digita no computador 50 páginas e acabou a história, entendeu? Até porque não tem página, não tem computador nesse aspecto, né? É um processo complexo do cara pegar ali, escrever e tal, um monte de coisa. Aí, o que acontece? O que seria o texto original, conforme essa leitura aqui do que a gente acabou de ler? Seria tipo a edição final feita pelo profeta Ezequiel. Então, depois que Ezequiel escreveu o livro todo e compilou tudo que ele escreveu ao longo da vida dele inteira, do capítulo 1 ao capítulo 48, etc, 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 e ele chega, tipo assim, na versão final, aí nós temos ali a versão original do texto, que ele mesmo escreveu. E a partir dali, aquele texto vai ser enviado para a liderança, para o povo, sei lá para quem, e essa liderança, esse povo e algum tipo de grupo de escribas e etc, 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 vão pegar aquele livro e vão começar a copiar para aquela mensagem daquele livro começar a ser disseminada, entende? E aí, esse processo posterior pode conter um monte de variação entre o cara que está copiando, está de noite, o cara está à luz de vela, escrevendo um negócio que parece um B, mas é um G, ou pula e come uma palavra, ou faz isso, faz aquilo, tem trocentas coisas assim que acontecem nesse tipo de processo de transmissão, de cópia dessas coisas, entende? E todo tipo de modificação que vai acontecer nas cópias já não pertence mais ao texto original, entendeu? Etc e tal. E a crítica textual, ela tem por objeto exatamente a comparação desses textos diferentes, em famílias textuais diferentes, em línguas diferentes, em contextos diferentes, para tentar traçar o que Ezequiel escreveu versus o que a outra pessoa copiou, se teve uma omissão, se teve um acréscimo, se teve um erro, se teve uma tradução assim ou assado, porque se entendeu isso desta forma ou daquela forma. E essa discussão, ela é uma discussão muito legal, assim, mas ela também é muito complexa. E, obviamente, tudo aquilo que é complexo é um pouco, vamos dizer assim, fonte de perplexidade, especialmente para pessoas um pouco mais burras, ou que têm uma visão muito fantasiosa a respeito do que é a Bíblia, entende? Inclusive, ao eu descrever aqui que Ezequiel escreveu o seu livro ao longo de muitos anos, e que pega uma parte aqui, uma parte ali, corrige aqui, corrige ali, até você ter uma versão final, é uma coisa que, conquanto seja óbvia, muitas pessoas nunca pararam para pensar nisso. Então, às vezes, você tem um livro de Daniel, um livro de Ezequiel, um livro de Jeremias, um livro de Amós, um livro de Mateus, um livro disso aquilo, e você percebe que aquelas coisas, elas são, tipo assim, narrações de coisas que acontecem ao longo de anos, às vezes décadas, entende? Então, por exemplo, Daniel é jovenzinho quando ele chega na Babilônia e tem a experiência do capítulo 2. Ele já é um idoso quando chega lá no capítulo 8, no capítulo 7, 9, ele é jogado na cova dos leões, por exemplo. Entendeu? No capítulo 6, enfim. Então, tipo, é isso, entende? Então, essas coisas todas, assim, elas implicam um processo complexo de produção e edição desses textos. E aí, obviamente, existe um espaço, assim, que é um pouco complexo, que tem que ver com todo tipo de teoria de conspiração que existe sobre essa história. Então, assim, como a Bíblia ela é um livro muito complexo do ponto de vista da noção de inspiração divina, por um lado, e também do uso político que a Bíblia tem, por um outro lado, você tem dois conceitos e dois usos da Bíblia que são muito polêmicos e muito difíceis. Primeiro, esse negócio de que a Bíblia tem uma autoridade divina, e o outro é que a Bíblia é um livro usado para
criar estruturas de poder político, tanto no contexto eclesiástico, quanto tem implicações para a sociedade e para o mundo de forma mais ampla, em alguns contextos de algumas sociedades. Então, muitas vezes, o que acontece? A igreja, de uma forma geral, tipo assim, a igreja católica e as igrejas evangélicas, etc, etc, etc., elas contam essa história para as pessoas de uma forma muito simplificada e muito resumida, se é que elas contam essa história, entendeu? Então, muitas vezes se coloca uma áurea sobre a Bíblia de ser um livro meio mágico, divino, que caiu do céu, que não sei o quê. E ninguém fica, né, gastando muito tempo pensando, tipo assim, Deus inspirou o escritor, Deus inspirou o editor, Deus inspirou alguém que modificou o texto, mas se modificou porque estava errado e agora está certo, ou estava obscuro e agora está claro, mas como é que poderia ser o texto original obscuro e incorreto para ele ter que ser clarificado ou corrigido? Ou outra coisa, pior ainda, o texto foi modificado no aspecto assim de deturpação. Ele, tipo assim, por exemplo, a Bíblia ensinava uma coisa e aí foi deturpada para ensinar outra, entendeu? E tem todo tipo de teoria de conspiração em relação a tudo isso, e as pessoas adoram essas coisas. Por quê? Porque como a Bíblia é esse livro que tem que ver com Deus, que tem que ver com política, que tem que ver com religião, tem que ver com sociedade, tem que ver com essas questões todas, assim, da história disso tudo, muitas pessoas, assim, cresceram com essa ideia de que a Bíblia é um livro divino. Aí vai lá e entra contando, não, mas aí eu vi que não, na verdade é um livro cheio de erro que foi adulterado. Porque, no fim das contas, essas questões elas são sempre polêmicas, entendeu? Tem quem acredita em Deus, tem quem não acredita, ou tem quem no começo da vida acredita e depois para de acreditar, ou tem no contexto que alguém não acredita e depois começa a acreditar. Tem pessoas que fazem um uso meramente religioso da Bíblia, tem a pessoa que faz o uso para manipular a mulher, o funcionário, a sociedade, a política, não sei o quê, o ganhar dinheiro e trocentas coisas, tanto no contexto eclesiástico quanto no contexto mundano, e porque a Bíblia diz isso e a Bíblia diz aquilo e não sei o quê, e trocentas coisas. Por exemplo, eu não sei se você conhece um filme que chama O Livro de Eli. Eu não acho esse filme um filme muito bom, mas ele é um filme lá de um cara que é cego e ele tem a King James de cor na cabeça, né? E ele é perseguido lá e ele tá indo de um lugar para o outro e ele vai sofrendo umas perseguições lá e matando as pessoas, não sei o quê, até ele chegar lá na cidade que ele vai declamar a Bíblia para, tipo assim, sei lá o quê, etc e tal. Então veja bem, é um filme, talvez produzido por Hollywood ou algo do tipo, de pessoas que gastaram milhares ou centenas de milhares ou milhões de dólares para produzir esse filme, talvez ganharam milhões de dólares com a bilheteria, com venda e trocentas coisas, em cima de uma coisa bíblica, entendeu? Então, tipo assim, existem todo tipo de usos da Bíblia. Tem a pessoa que lê a Bíblia, vai para a igreja, quer obedecer, quer amar o próximo, quer receber o perdão dos pecados e tal. E tem pessoa fazendo produção de Hollywood e ganhando milhões de dólares, entendeu? Tudo em nome da Bíblia. E tem pessoa tentando, por exemplo, ser o melhor marido possível de acordo com os princípios bíblicos de Efésios 5, e tem o cara que quer bater na mulher e dizer que ela tem que calar a boca, que ela tem que ser submissa. Então, tipo assim, a Bíblia ela tem esses usos todos. Então, mais cedo ou mais tarde, uma mulher vai dizer, eu não concordo com esse livro aqui, ou alguém vai dizer, não, isso aí é tudo mentira, não, isso aí é tudo errado, isso aí não sei o quê. E às vezes, uma das coisas que vão ser usadas, evocadas para tentar alimentar essas coisas é esse processo mais complexo, tá? Da criação e da transmissão do texto, beleza? Bom, eu não vou mais ler nada desse livro aqui, mas eu recomendo para vocês aí o texto do Antigo Testamento do Alexander Achilles Fisher, ok? Beleza. Só que a Bíblia não é feita só do Antigo Testamento e também tem o Novo Testamento. Só que assim, é uma coisa engraçada, né? A gente chama de Novo Testamento um negócio que tem 2000 anos, né?
Coisa engraçada. Essa semana eu estava no estúdio trabalhando com o pessoal lá, e aí um dos rapazes lá do estúdio, ele me deu uma dica de uma série. Inclusive, eu nem lembro o nome que ele me passou, mas parece que é uma série de uma seita religiosa que está numa ilha, e aí a menina começa a matar todo mundo seguindo a Bíblia. Parece que tem uns 10 capítulos lá o negócio, e depois eu vou até pedir para ele me passar isso aí, etc e tal. Eu falei para ele, tá, mas essa série, ela é atual ou ela é antiga? Ele falou, não, é mais antiga, é de 2021, ou algo do tipo assim. 2021 tá antigo já, tá, pessoal? Em 2025. Então você imagina o Novo Testamento, que é de 2000 anos atrás, né? O Novo Testamento é bem antigo também. E também tem as questões aí do texto do Novo Testamento. Eu vou ler para vocês aqui também o índice, né, desse livro para vocês terem um pouco de noção. Então, ó, as edições do Novo Testamento grego, de Erasmo até Griersba, de Lachmann até Nestlé, do antigo Nestlé ao novo Nestlé, comparação entre as edições mais importantes: Westcott Hort, Tischendorf, von Soden, Nestlé Aland e Greek New Testament. Novo Testamento grego. Acho que até tem um Novo Testamento grego aqui. Cadê? O Novo Testamento grego, para quem não sabe, é esse carinha aqui, no caso, quarta edição revisada. Muito bonitinho. Está lá o meu Novo Testamento grego, tá? Ok. Aí o segundo capítulo. A transmissão do Novo Testamento. O colecionamento dos escritos do Novo Testamento, o significado da história do cânon, o surgimento dos tipos de texto, a limitação do ambiente de influência dos manuscritos gregos a partir do ano 200, os centros de produção dos manuscritos gregos, teria o Ocidente desenvolvido seu próprio tipo de texto? A difusão dos manuscritos do Novo Testamento, o texto do período primitivo, a guinada no tempo de Constantino. Tudo muito interessante tudo isso aqui. Os manuscritos do Novo Testamento grego. O sistema de Gregory, materiais de escrita, classificação por idade, classificação por conteúdo, os mais importantes lugares de preservação de manuscritos, os papiros, lista descritiva dos papiros, manuscritos unciais, lista descritiva dos anciais, os minúsculos, panoramas resumidos da classificação dos manuscritos, lecionários e citações patrísticas. É bem interessante todo esse universo. Assim, por exemplo, existem textos gregos que as letras são tudo maiúsculas, né, que são os tais dos unciais. Aí tem os textos minúsculos, que são chamados minúsculos. E tem as citações do Novo Testamento nos pais da igreja, e tem os lecionários, e tem categorias e formas, e texto do primeiro século, do segundo século, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo. É bem interessante, assim. Uma das fontes das complexidades da crítica textual é que o Novo Testamento, por exemplo, ele foi copiado assim gigantescamente. Ele é um dos livros mais bem atestados da história da humanidade em termos de quantidade de cópia. E por isso mesmo ele é mais complexo do ponto de vista da crítica textual, né? Do que textos que têm menos cópias aí preservadas na história. Aí fala assim, ó, as traduções antigas do Novo Testamento, a Vulgata, a Siríaca, a Peshita, as traduções coptas, traduções armênias, etíopes, georgianas, traduções ao gótico, ao eslavo, citações dos pais da igreja, etc, etc, etc. Assim. Então também trocentas traduções do texto do Novo Testamento, em trocentas línguas, em trocentos contextos, aliás. Introduções às edições modernas, a estrutura do New Testament Greek, a escolha das palavras ou frases, o tratamento dado ao texto bizantino majoritário, o aparato da segmentação do texto, o sistema de referências cruzadas, o uso de colchetes, diferenças no aparato crítico, o Novo Testamento grego de Nestlé Aland, as sinopses e etc. e tal. Então você tem diferentes tipos de texto, diferentes contextos em que essas coisas foram desenvolvidas, e exemplos, e etc. e tal. Aí ele tem um capítulo aqui sobre os recursos de estudo do Novo Testamento grego.
concordâncias, dicionários, gramáticas, sinopses, livros técnicos e comentários. Inclusive seria legal a gente fazer talvez um vídeo sobre cada uma dessas coisas aqui nesse caso, tá? Ou talvez um geral, né, sobre concordância, dicionário, gramática, comentários e etc. Isso aqui é uma coisa que dá para fazer, que é uma coisa interessante. A introdução prática da crítica textual do Novo Testamento com base em exemplos. Aí ele vai dar exemplo de Marcos capítulo 10, Romanos capítulo 6, trocentos exemplos aqui de trocentos textos bíblicos, adendos, categorias e tipos de texto e figuras e etc e tal. Vamos dar uma olhadinha nas figuras aí que também são interessantes. Então você tem lá trocentos exemplos de como que os textos eram, aqui, ali, nessa versão, naquela versão. É tudo bem interessante, assim, né? Nessas partes mais práticas, assim, desses estudos, tá? Ai, cadê aqui? Tem trocentos manuscritos gregos, papiros, isso e aquilo, não sei o que lá, e blá blá blá. E cada um deles, aí tem uns mais completos, tem uns que é só fragmento, que não sei o que. E esse aqui, por exemplo, é um uncial, tá? Tudo maiúsculo. Bem interessante. Muito legal. E, enfim, vai longe isso aqui, né? Você tem as traduções dos textos do Novo Testamento para diferentes línguas e tal. Cara, é interessantíssimo de você parar para pensar, assim, sabe? Tipo, eles faziam um trabalho, assim, muito difícil de fazer. E trocentas versões dos textos aqui, tipo, muita coisa assim de cada século e como que os manuscritos são categorizados e não sei o que, as traduções. Cara, é muito legal, assim, é bem interessante. Não é todo mundo assim que gosta desse universo, assim, mas é muito legal. E vou falar um pouquinho também do Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, do Wilson Paroski, né? Que é um pastor adventista que gosta desse assunto e é um dos especialistas aí nesta área no Brasil, tá? Vou dar uma lidinha aqui no conteúdo do livro dele. A produção dos livros antigos, tá? Letramento, uso da escrita, os escribas, o preço dos livros, as bibliotecas, materiais de escrita, papiro, pergaminho, papel, formato dos manuscritos, o rolo, o códice, escrita maiúscula, escrita minúscula, pontuação, abreviação, contração, suspensão, ligadura, símbolo, ornamentação, orientações para o leitor, prólogos, colofões, parágrafos, esticometria, tabelas de Eusébio, colometria, capítulos, títulos, fórmulas lecionárias, escolhos, correções, sinais críticos, datação, catalogação, manuscritos gregos, papiros, maiúsculos, minúsculos, edições antigas, siríaca, latina, copta, períodos de transmissão, cópias livres, tipos textuais, texto alexandrino, texto ocidental, texto bizantino, padronização, alterações acidentais e alterações intencionais, texto impresso a partir, né, da invenção da imprensa, de Gutenberg, etc. Período pré-crítico, acúmulo de evidências, edições modernas, princípios e procedimentos textuais, colação de manuscritos, classificação, aparato crítico, cânones críticos, metodologia de reconstrução textual, análises de textos selecionados, recentes desenvolvimentos, distribuições dos manuscritos gregos, distribuições dos papiros, relação dos livros mais antigos dos manuscritos do Novo Testamento. Muito legal esse conteúdo, eu recomendo assim entusiasticamente quem tiver interesse em ler o livrinho do Paroski, tá? Inclusive é nesse livro que ele indicou o livro Contra Celso como uma das antigas defesas do cristianismo mais antigas, que foi o que me fez comprar esse livro e ler esse livro, que é um livro muito interessante, assim, sabe? O livro do Orígenes, ele me ensinou muita coisa sobre Orígenes, assim. Às vezes, na história do cristianismo, especialmente entre os evangélicos, Orígenes ele é tratado só como uma pessoa sem fazer a alegorização da Bíblia e ponto final. E não é bem isso, não. Orígenes tinha uma boa leitura bíblica a despeito, né,
de certos mal entendimentos, ou erros, ou equívocos, ainda que Orígenes foi um dos grandes cristãos da história. Uma hora nós vamos fazer uma sériezinha sobre os pais da igreja. Tudo bem? Então, assim, vamos terminar aqui refletindo em relação a algumas coisas. A crítica textual, ela não é um problema para a fé ou para o conhecimento bíblico. Pelo contrário, a crítica textual, inclusive, ela é meio que o fundamento de tudo aquilo que a gente tem como estudo da Bíblia, né? Como a gente leu, inclusive, na partezinha de um dos livros lá. Tipo assim, a crítica textual, ela é a porta de entrada para a exegese bíblica, que é a parte de entrada para todo o universo também da hermenêutica bíblica, dos ensinos bíblicos, da palavra de Deus. Entretanto, é verdade que a maioria das pessoas tem uma imaginação fantasiosa e simplificada do que é a Bíblia, e quando às vezes elas entram em contato com a realidade, elas às vezes ficam um pouco confusas, ou isso fortalece assim, algumas percepções assim, tipo suspeitas de teoria de conspiração, de erro, de engano, disso ou daquilo. Para realmente, assim, por exemplo, ter uma visão mais madura sobre essas coisas, você precisa realmente estudar bastante, mas o resumo da ópera basicamente é o seguinte: a despeito da história da Bíblia não ser uma história simples, e a gente poder, sim, levar em conta certas hipóteses em certos aspectos. Por exemplo, assim, sei lá, edição maligna, maliciosa, que deturpou, que mal traduziu, que fez isso, que fez aquilo. A mensagem bíblica, ela tem algumas características, assim, que são importantes de serem reconhecidas para que a gente também tenha os nossos temores ou impressões negativas suavizados. Posso citar alguns deles. Por exemplo, a Bíblia, ela mantém críticas aos escribas e fariseus. Esse é um dos aspectos mais curiosos, assim, do Novo Testamento, na minha opinião. Porque se você for parar para pensar, assim, você intuir o quão complicado era o trabalho dos escribas, você tem muita empatia por eles. Porque vamos trabalhar com a seguinte ideia, de que nós só temos a Bíblia hoje porque muitos escribas, ao longo de muitos séculos, preservaram esses textos. Certo? Se não houvesse um esforço gigantesco por parte das comunidades judaicas e cristãs para copiar e preservar esses textos, nenhum de nós tinha acesso à Bíblia. E aí você poderia pensar assim, que se os escribas e fariseus, ou os escribas em específico, eles fossem editar a Bíblia para que todas as ideias deles, particularmente, fossem colocadas no texto. E tipo assim, o livro, na verdade, não é a palavra de Deus, é a palavra do escriba. Essas críticas aos escribas seriam muito estranhas, se você for parar para pensar. Porque a ideia é um pouco essa, assim, entendeu? Tipo, o escriba, ele também tinha uma ideia de que o texto ele era divino. Então, mesmo nos aspectos em que o texto talvez discordasse dele, ou o criticassem, ele copiava e avança, entendeu? Então, essa é uma das indicações de que o texto não foi absolutamente deturpado para uma classe sacerdotal sair como a boa zona da história, entendeu? Até porque a Bíblia, ela também tem muitas críticas aos sacerdotes, aos pastores, e inclusive a pessoas no Novo Testamento
que apostataram, que foram infiéis, que não recebem a outra pessoa bem na igreja. Você tem uma tradição gigante na Bíblia, assim, de criticismo interno, entendeu? Então, isso demonstra, assim, que a Bíblia não é esse livro super editado para enganar. Um outro aspecto, que é muito comum, inclusive, nessas discussões, é a percepção de que a igreja romana, a igreja de Roma, deturpou a Bíblia, e etc, e etc, e etc. Mas veja, a Bíblia é um livro profundamente anti-romano. Em inúmeros aspectos, assim, desde o livro de Daniel e passando por vários aspectos do Novo Testamento que chama Roma de Babilônia, não só no Apocalipse, mas nas cartas de Pedro de forma literal, etc. E você tem assim um monte de ensinamentos bíblicos que não estão, vamos colocar assim, editados para fazer parecer com que a Maria é santíssima e sem pecado e virgem eternamente e está no céu e blá blá blá. Por exemplo, se a Igreja Católica tivesse deturpado a Bíblia nesses aspectos, todas essas crenças católicas estariam lá no texto bíblico, entendeu? E não só elas não estão, como você tem um monte de coisa na Bíblia assim frontalmente contrário ao que a Igreja Católica crê e pratica. E se a Igreja Católica tivesse, tipo, deturpado os textos bíblicos e etc e tal, não faria nenhum sentido, assim, ter nada disso, entendeu? Então esse é um outro aspecto interessante, que é um pouco parecido com a questão dos escribas, né? E por fim, acima de tudo, a Bíblia, ela é um livro um pouco complexo, porque apesar de haver um uso humano e político da Bíblia, e perverso da Bíblia, a Bíblia, ela tem uma mensagem que não é exatamente humana, entende? Em que aspecto? Assim, por exemplo, a lei de Deus é um desses aspectos, os 10 mandamentos. Mas não só isso, assim. Tipo, os ensinamentos de Jesus, em especial, eles são ensinamentos assim que não é que eles são contrários à humanidade, mas eles tocam assim em aspectos muito difíceis para as pessoas. Dar a outra face, andar a segunda milha, tipo, você perder a vida para ganhar, você vender tudo para seguir a Deus e dar aos pobres. Você não pode nem olhar para uma mulher com intenção impura. Você não pode nem ter raiva, você não pode nem ofender ninguém no mínimo grau. Você... etc, 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 etc. Tipo assim, os ensinamentos, ou mesmo a lei de Deus, não adulterar, não roubar, não matar, etc e tal. Todas essas coisas, elas são meio que o oposto do que a humanidade, assim, meio que é e faz. Inclusive a minha humanidade, a sua, a de todos nós, assim. Então, a despeito de complexidades, assim, sobre transmissão textual, a Bíblia é um livro interessante do ponto de vista espiritual. Claro, pode haver um uso bem ruim, bem errado, bem escroto da Bíblia? Pode. Frequentemente se pode mal entender e mal aplicar a palavra de Deus em inúmeros aspectos. Claro, a conta e risca de quem faz isso. Mas a maioria de nós estudiosos da Bíblia, mesmo que a gente está consciente desses problemas, a gente encontra na Bíblia um conjunto de questões que nos apontam para além dos autores bíblicos, para além dos copiadores da Bíblia, para além da Igreja de Roma ou de qualquer outra igreja, e que muitas vezes, inclusive, repreende todas essas pessoas como sendo pecaminosas, erradas, ruins, e hereges, e errados, e filhos do diabo, lá o escriba fariseu, não sei das quantas, entendeu? Então, tipo, é uma coisa bem interessante, assim, o que não prova que a Bíblia é a palavra de Deus ou é a verdade, tá? Mas demonstra que essa história toda da palavra de Deus, ela é uma história complexa e muito interessante. Então, o que eu tinha para falar sobre crítica textual é isso. Não vou entrar em aspectos mais técnicos e tal, mas recomendo os livrinhos, tá?
Vou inclusive ver, eu não sei se esses livros ainda tem para vender, mas provavelmente você encontra PDF, essas coisas aí por aí, se não tiver mais para vender. Mas eu vou ver se eu consigo colocar o link para aquisição deles na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar. E não é todo mundo que gosta, mas para quem gosta, eu recomendo. Tudo bem? É isso, então a gente não vai mais falar de crítica textual, mas eu precisava fazer um panorama geral, porque acho que é de bom tom em relação aí às nossas intenções sobre hermenêutica bíblica, ok? E tudo isso, acima de tudo, é para demonstrar que a gente está consciente da complexidade das questões em torno da transmissão do texto, e aí, adiante, a gente pode se debruçar no estudo do texto. Tudo bem? É isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.